Olá, galerinha. Aqui é a professora Cris Ramos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Egito Antigo, essa civilização linda que se desenvolveu a nordeste do continente africano, que se localiza, entre vários desertos, tá? E a existência desses desertos, eles possibilitaram uma grande importância deste rio para a população que vai viver ali às suas margens, a população egípcia. Só fazendo aqui uma referência que não é só a sociedade egípcia, que vai ter esse privilégio deste rio. Você tem ali na Mesopotâmia, que nós já estudamos, o rio Tigres e o rio Eufrates, que também vai possibilitar um grande desenvolvimento ali daquelas civilizações. Este rio Nilo, ele é visto como um deus, tá? Dentro da religião politeísta egípcia, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. E vale ressaltar que este rio, as águas do rio Nilo, elas vão ser utilizadas para várias finalidades. Dentre elas, a pesca, o transporte, o comércio e agricultura e pecuária. Lembrando também que a existência do rio, ela possibilita ao povo egípcio o desenvolvimento e aperfeiçoamento de várias técnicas, como nessa segunda imagem você tem aqui o Saduf e a própria prática da irrigação, que levavam águas para regiões, que ela era mais escassas. A sociedade no Egito Antigo. A sociedade no Egito Antigo, ela é uma sociedade com pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Ela é formada por essas categorias sociais. No topo da pirâmide estava Faraó, considerado um deus. Abaixo desse vinha um corpo burocrático, tá? Composto por os nobres, chefes do exército, e dentre eles merece a nossa atenção os escribas. Os escribas, eles eram responsáveis pela escrita, só lembrando que nós estamos aqui, saindo da idade dos metais, e tu que é meu aluno, tu sabe quais as principais características aí da idade dos metais dentro do período da pré-história. Aí você deve estar repetindo aí, para a professora. Olha, surgem as primeiras cidades, civilizações, surge também a escrita, Então, olha aí a escrita. Nós vimos nas aulas anteriores, ali com os sumérios, a escrita cuneiforme. Tá? E agora a gente está vendo aí uma outra forma de escrita, que é a escrita egípcia, chamada aí de hieróglifo. Tá? Então, quem é o responsável pela escrita no Egito Antigo? São essa classe aí chamada de escribas. Abaixo desses, você tem também os camponeses, você tem os artesãos, e lá no finalzinho da pirâmide você tem os escravos. Tá? Só fazendo uma ressalva aqui, que esses camponeses, eles também podem ser chamados de felas, lá no teu livro, ok? Fique esperto. Eles são utilizados durante a seca do rio Nilo, para a agricultura. E no período em que o Nilo, você sabe que o Nilo, assim como o rio Tigres e Eufrates, ele enche quantas vezes por ano? Você deve estar respondendo aí, Enche uma vez por ano, exatamente. Então, no período de cheia, esses camponeses, eles vão ser levados, para a construção de obras públicas, estradas, pirâmides. E quando as águas do rio voltam ao seu nível normal, essa população aí de camponeses vão trabalhar nas terras altamente fertilizadas ali, ajudando na produção do alimento e no excedente, voltado aí para o comércio realizado pela sociedade egípcia. Tá? Então, a gente entra aqui num campo muito interessante, que é o campo da religião e religiosidade dos egípcios. Tá? Aqui na primeira imagem, a gente mostra para você algumas das características da religião egípcia. Ela é uma religião politeísta, lembrando aí, vários, acreditava em vários deuses, mas além de acreditar em vários deuses, esses deuses egípcios, eles traziam outras características, tá? Eles são, por exemplo, antropomórfico, que seria o quê? Eles têm formas e sentimentos humanos. O corpo humano, o sentimento, amavam, traíam, odiavam, vingavam-se. Uma outra característica também desse Deus politeísta, tá? É
que ele poderia ter outra forma, ele poderia ser zoomórfico ou antropomórfico. Zoo, lembra do zoológico? Zoomórfico, forma de animais. Se antropomórfico, forma de homem, e zoomórfico, forma de animais, como seria então um Deus antropozoomórfico? Olha o Anubis aí, maravilhoso, o Deus do submundo, né? Os deuses dos mortos, da mumificação, adoro ele, tá? E aí, amados, ó, só recapitulando então, religião egípcia politeísta, seus deuses possuem, né, várias formas, antropomórfica, zoomórfica ou antropozoomórfica. E aí dentro dessa cosmologia, né, dessa visão religiosa egípcia, nós temos a vida após morte. Para o Egito, né, ou egípcio, a morte não é o fim. A morte ela é uma passagem para uma outra vida. Mas essa vida está condicionada a você conservar o teu corpo, né, o cadáver, ainda nessa vida. Para isso, os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação, cujo objetivo era preservar o corpo. Nessa lâmina, a gente mostra aqui pelo menos 3 fases da mumificação, tá? Que vem na tua prova. Então, quais as 3 fases da mumificação? Elas são 3, tá? Você tem primeiramente a limpeza do corpo, como é mostrado aqui nessa primeira parte da imagem, tá? Você vai pegar o corpo, né? Você vai retirar as fontes do apodrecimento desse corpo, inserir-se um objeto pontiagudo pelas narinas, né, do cadáver, e aí ele removia o cérebro, fazia um corte na altura do abdômen do cadáver, retirava dali, né, os intestinos, que eram vistos pelos egípcios como fonte de apodrecimento, tá? Esses elementos retirados do corpo eram colocados em vasinhos específicos e, em seguida, o corpo ele vai passar mais de 35 dias, né, imerso no sal natrão. Esse sal ele servia para desidratar o corpo. Passado o tempo, né, de desidratação, esse corpo ele vai ser limpo novamente e vai ser enfaixado. E estava ali pronto a múmia, né, geralmente de faraó, que seguiria aí a sua viagem pelo submundo. Bom, nós temos ainda aqui no Egito Antigo, para nós finalizarmos, a arte egípcia. Lembrando que essa arte, ela geralmente estava voltada à glorificação do faraó e a representar a vida após a morte, a vida além túmulo, tá? A professora Brunelli vai nos trabalhar com esse tópico bem bacana, né? Que o vídeo é bem pequenininho e depois a gente verifica mais aí na sala de aula contigo, tá? E aí seguem para você algumas atividades que você pode estar pausando o vídeo daqui a pouco, ok? E exercitando aí, testando aí o teu conhecimento, tá? Muito obrigado, beijo em você.